Eu convido os irmãos para a leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 ao versículo 5. Amém? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Até aqui, irmãos, amém? Vamos pedir a Deus orientação para esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos que Teu Santo Espírito venha nos instruir, nos capacitar, nos dar sabedoria, Senhor, para o entendimento da Tua palavra, Pai. Que seja pregada, Senhor, de forma correta, Pai, sem subterfúgios, e que possamos cada vez mais aprender de Ti, meu Pai, através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, através desse texto bíblico, tratar do seguinte tema: você tem executado a missão que Jesus planejou para a sua vida? Você tem executado a missão que Jesus planejou para a sua vida? Nós sabemos que, antes da fundação do mundo, o Pai planejou desde a eternidade a salvação. Antes que o mundo fosse criado, o Pai já tinha planejado a salvação. E o Filho tinha uma missão. A missão de Jesus era executar o plano de salvação, traçado antes da fundação do mundo. E o Espírito Santo aplicou, né? Então, esse é o maior evento da história da humanidade. Mas Jesus tinha uma missão. E a missão dele era, na terra, fundamentalmente, a salvação da humanidade através do seu sacrifício, de sua vida exemplar. E nós vamos ver isso no versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio a este mundo com a missão dada pelo Pai, que era anunciar o amor de Deus para com todos nós, né? E ensinar sobre o reino de Deus, e mostrar o caminho para nós chegarmos à vida eterna. Essa é a missão de Jesus. Mas o fato é que Jesus veio trazer salvação para todos nós. Ele morreu naquela cruz, né, para pagar pelos nossos pecados, né, pelos pecados da humanidade, e oferecendo a possibilidade de perdão e vida eterna para aqueles que o aceitarem. Essa é a ideia. E ali ele anunciou o amor de Deus. Naquele momento, ele manifestou o amor de Deus pelos homens, né? E ali ele ensina o amor, que devemos amar ao nosso próximo, como amamos a nós mesmos. E ele tem ali, naquele momento, ele começa a aumentar gradativamente a questão do amor. Ele pede que nós amemos ao nosso próximo
como Jesus nos amou. Já complica um pouco, porque Jesus nos amou de forma incondicional. Nós ainda éramos pecadores. Mas ainda tem uma outra gradação. Que ele diz que nós temos que amar o nosso próximo como o pai amou o filho. Quem daria o seu filho para morrer no lugar de outro pecador? E aí nós vamos ver a importância da fé e de amar a Deus de todo o coração. Mas Jesus também ele veio anunciar o reino de Deus. Quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, entre nós, que o reino de Deus começou com a primeira vinda de Jesus e será concretizado com a segunda vinda de Jesus. E Jesus, ele mostra para nós uma vida exemplar. Uma vida de bondade, de misericórdia, de humildade, de compaixão, de serviço. Ele diz que eu vim para servir, não para ser servido. Ele dá o exemplo para nós. E um exemplo que deve ser seguido por todos nós, os seus ensinamentos. A humildade que ele faz ali ao lavar os pés dos apóstolos naquele ato. Então, ele dá esse exemplo, os seus milagres que ele, quando esteve entre nós, milagres de cura, curou paralítico, cego, aleijado. São 23 milagres de cura. 9 milagres sobre a natureza, transformação de água em vinho, andou sobre o mar, multiplicou pães e peixes, e ali ele ressuscitou 3 pessoas. Esses milagres eram para mostrar, eram sinais da sua divindade, e a capacidade de trazer para muitos cura e esperança, de vida abundante e vida eterna. Mas o fato é que o plano traçado lá antes da fundação do mundo, pelo Pai, a missão de Jesus foi executada pelo Filho na cruz. Quando ele está lá na cruz, ele pronuncia aquela sexta palavra, penúltima palavra, tetelestai, está consumado. Ali a missão de Jesus, ela foi, na realidade, consumada. E agora, Jesus, ele morre naquele momento, ele vai ser sepultado, ressuscita, ascende aos céus depois de 40 dias, que ficou ainda na terra, mostrando para muitos, apareceu 12 vezes durante 40 dias, para não ter nenhuma dúvida sobre a ressurreição. E ele vai para o céu, manda o Espírito Santo. 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, esse Espírito Santo vem para nos regenerar, para transformar a nossa vida, juntamente com a palavra de Deus. Mas ele deixa uma missão para os apóstolos e para nós. E será que nós estamos cumprindo a missão que ele nos confiou? Nós estamos executando a missão que Jesus planejou para as nossas vidas? Quando ele manda que os apóstolos façam o ID, os apóstolos até então, eles não tinham a ideia quem era Jesus, porque a ideia é que Jesus era um Messias terreno, ele vinha para reinar na terra. É um reino terreno. Eles não entenderam a missão de Jesus. Chega ao ponto que a mãe de Tiago e de João chega a pedir que Jesus colocasse os 2 filhos um ao lado do outro. Os 2 filhos, um ao seu lado direito, outro ao seu lado esquerdo. Ali era uma ideia clara que ele é um reino terreno, que eles seriam pessoas poderosas na terra. Não entenderam a mensagem de Jesus, a missão de Jesus. Mas depois que Jesus morre, ressuscita, e ascende aos céus, eles perfeitamente entenderam a missão que Jesus confiou, que é fazer o ID, pregar o evangelho de Jesus Cristo para todos. Os apóstolos passaram
né, a entender que a salvação se dá somente pela fé. Ou seja, Jesus é o único caminho para chegar ao Pai. Mas Deus trabalha de forma extraordinária. Como é que essa missão que Deus confiou, que levar a mensagem salvífica de Jesus para gentios, reis e judeus, poderia ser feita por esses apóstolos que eram incultos, não tinha tanto conhecimento da Tanakh, que é o Antigo Testamento para nós. Como isso seria feito para andar no mundo afora, tendo que falar vários idiomas? Deus prepara um homem, perseguidor do Evangelho, um fanático chamado Saulo. E quando esse homem vai para Damasco, perseguindo os do caminho, os seguidores de Cristo, ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, Saulo, perseguindo o povo de Deus, ele passa agora de perseguidor a ser perseguido. E Jesus diz que ele vai ser instrumento dele para levar o seu nome perante gentios, reis e judeus. E ele diz que eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Quando Jonas recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive, ele foi para Tarso, o contrário. E ali, depois da história vocês conhecem, chega um grande peixe, e ele joga perto de Nínive, porque ele teve uma segunda chance. Então, os planos de Deus jamais serão frustrados. Saulo, esse homem que entendia que o caminho da salvação se dava pela circuncisão, pela obra da lei, por questão de guardar as festividades, ele tinha conhecimento da Tanakh, das profecias que tinha acerca do Messias, mas ele não entendia quem era esse Messias. E agora, quando ele tem esse encontro com Jesus, muda a história desse homem. Ele ali agora entende que aquilo que está na Tanakh, no Antigo Testamento, aquilo que apontava para o Messias, se concretizou na pessoa de Jesus Cristo. Agora fica fácil, porque quando esse homem agora abandona tudo em nome do Senhor Jesus, deixa a família, deixa tudo, e quando Deus dá uma missão para nós, não tem que titubear. E ele foi sofrendo muito, e vamos ver que esse homem sofreu muito. Ele empreendeu 3 viagens missionárias. Ele faz a primeira viagem ali para a região da Galácia, pregando, plantando igreja em Icônio, Derbe e Listra. Ali ele é apedrejado, é dado como morto em Listra, ao ponto da gente entender que ele foi ao terceiro céu naquele momento. Mas na segunda viagem ele vai para Macedônia, ali ele vai para Colossos, Tessalônica e Filipos. E depois ele faz uma terceira viagem ali para a Ásia, para Éfeso. Então Paulo ele implantava as igrejas, voltava pelas igrejas para ver o andamento e depois ele escreveu cartas para as igrejas, para consolidar os ensinamentos do Senhor Jesus. Mas Paulo sofreu muito pelo nome de Jesus, como o próprio Jesus tinha dito, para cumprir uma missão que Jesus lhe deu. Ele deu uma missão para esse homem. Quando eu vejo aqui, quando ele diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja, Paulo implantou várias igrejas no mundo afora, nessas 3 viagens missionárias. Mas essa de Corinto foi a igreja mais problemática que Paulo enfrentou. Era uma igreja que muitos problemas, e cada capítulo de 1 Coríntios é Paulo enfrentando uma dificuldade para resolver essas questões. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Ou seja, Paulo, o entendimento era Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Ou seja, ele pregou com humildade, um homem que tinha muito conhecimento, mas ele usou humildade. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, ou seja, eu não quero convencer ninguém.
por sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, ou seja, do Espírito Santo, porque quem convence é o Espírito Santo, não é o homem que convence ninguém. Por mais que você tenha conhecimento, ou por mais que você tenha sabedoria que vem do alto, você não convence ninguém. Pastor nenhum convence, nenhuma pessoa. Quantas pessoas você converteu? Nenhuma, porque quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem essa missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas Paulo, recebeu 50 quarentenas de açoite menos um. Menos um por quê, irmãos? Porque a lei dizia que tinha que dar 40. Eles tinham medo de aviltar a lei por conta de dar mais de 40. Então dava só 39, menos um, para não ter perigo de passar. Ou seja, o problema não era açoitar, era não passar das 40. Mas se o homem for açoitado com varas, fustigado, sofreu naufrágio, muitas vezes viagem de perigo de salteadores, apedrejado, preso, trabalho de fadiga, vigília. Mas eu pergunto, a missão que Deus confiou a Paulo e não aos demais apóstolos, por quê? Porque este homem, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, da Tanakh. Esse homem falava 4 idiomas, falava o grego, o aramaico, o hebraico, o latim. E outro apóstolo, para fazer o que ele fez, essas viagens missionárias, implantar a igreja, era muito difícil. Então você olha que Deus escolhe esse homem para essa missão, né? Para fazer isso. E esse texto que nós lemos é da igreja de Coríntios, é problemático, porque faltava unidade nessa igreja. Paulo vai dizer, olha, a igreja dizia, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de outra pessoa, ou sou de Pedro. E Paulo vai dizer, acaso Jesus está dividido? Nós somos de Jesus. Havia nessa igreja impurezas. Então Paulo, ele tinha a missão de tratar, de resolver esses conflitos, né? Impureza da igreja, né? Filho com a madrasta. Na igreja tinha litígio entre irmãos brigando dentro da igreja. Paulo está dizendo, lá fora, por cima, dentro da igreja, não. Vocês não têm capacidade de resolver os problemas de vocês dentro da igreja. Precisa ir a tribunais, a pessoas ímpias, que não conhecem a palavra. Ou vocês não sabem que quando vocês voltarem com Jesus um dia, vocês vão julgar. Se vocês vão julgar coisas muito maiores, vocês não podem julgar coisas menores. Também com casamento em tempo de tribulação, Paulo era um eunuco. Paulo não era contra casamento, como alguns pensam. Ao contrário. Ele disse, eu queria ter uma esposa como os demais apóstolos têm. Mas ele vivia num momento de grande tribulação, um momento de sofrimento, perseguição à igreja. E ele vai dizer, não, casar é muito problema. Por quê? Porque construir família numa situação daquela é muito difícil. Quem está casado, fica casado. Quem não está, permaneça solteiro. Era o entendimento dele, ele não era contra o casamento. O problema de Paulo era que, naquele momento de tribulação, de sofrimento, era muito difícil. Tinha a questão de cor sacrificada a ídolos. Havia muitos naquela cidade, muitos deuses pagãos, e muitos sacrifícios de animais, e a carne era vendida no mercado. E aquela igreja que estava convertida, eles não aceitavam, ou seja, alguém no mercado comprar carne e comer. Se você não sabe que aquela carne foi sacrificada a ídolos, não tem problema nenhum. Mas ali tinha uns que não aceitavam aquilo. E Paulo vai dizer, olha, para não fazer com que o irmão, né, você pede tropeço para o outro, que não faça. Então era muito problema, mas eles questionavam até a questão que Paulo não era apóstolo. Por quê? Paulo não esteve com Jesus. Para ser apóstolo, precisava ter tido com Jesus. Era uma igreja que questionava tudo isso. E Paulo tinha uma missão, que era levar a mensagem de Jesus para aquele mundo todo. E essa missão
como Jesus tem a missão dele, e Paulo quer cumprir a missão dele, e os apóstolos também cumpriram sua missão. E Paulo vai dizer, olha, eu estive com Jesus sim, mesmo fora de tempo, mas eu estive com ele. Quando eu ia para Damasco, perseguindo os do caminho, o povo de Deus, os seguidores de Cristo, eu estive com Jesus. E eu estou fazendo tudo isso porque ele me deu uma missão, me confiou essa missão, e eu estou executando a missão que ele me confiou. E aí cita Matias, que foi escolhido no lugar de Judas, porque Matias esteve com Jesus. Mas o fato é que era muito problema de arrogância dentro daquela igreja. Também vai a questão de dons espirituais, ele dava muita importância ao falar em língua, e Paulo está dizendo, esses novos dons espirituais, o amor é muito maior do que tudo, porque o amor prevalece. Você vai ter fé para levar a salvação, esperança, a volta de Jesus, mas lá na eternidade você não tem mais de fé nem de esperança. Mas o amor vai prevalecer, porque Deus é amor, e você vai continuar amando na eternidade. Porque na eternidade nós somos família de Deus. Nós vamos amar os nossos irmãos lá, família de Deus, e vamos amar o nosso Deus. O amor nunca morre. Mas Paulo, ele vai trazer lá tem um problema muito sério, que é a questão da ressurreição dos mortos. Porque os coríntios não acreditaram na ressurreição dos mortos. E Paulo vai fazer uma coisa aqui muito interessante. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque tendo asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se Cristo não morreu e não ressuscitou, todos permanecem nos seus pecados. Não há salvação para ninguém. E ainda mais os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo, ele vai, da missão que foi confiada a ele por Jesus. Essa igreja de Corinto é a mais problemática para ele. E ele vai dizer assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É isso que Paulo, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. É isso que Paulo, Ainda tinha uma questão que a igreja de Corinto usava o véu. E a cidade inteira, as mulheres usavam véu. A cidade usava véu por quê? Porque tinha muitas prostitutas naquela cidade. E as mulheres honradas, as mulheres casadas e solteiras honradas, usavam o véu para diferenciar daquelas mulheres que não eram honradas. E na igreja, quando Paulo diz que não há distinção entre homem e mulher, elas começam a não querer mais usar o véu dentro da igreja. E Paulo diz, não, use. Para não ser pedra de tropeço para demais. E algumas igrejas ainda hoje continuam usando esse véu que não tem sentido espiritual nenhum. Esse véu no sentido de fazer uma diferença entre honradez, entre uma e outra. Mas o fato é que também o grande problema era a ceia do Senhor. Naquela cidade ali, Paulo vai também lutar para que a ceia do Senhor seja feita de forma correta. Porque havia ricos e pobres, se juntavam, os ricos comiam, se embriagavam, e os pobres não sequer comiam. E Paulo está dizendo que está tudo errado, a ceia do Senhor não é isso. E Paulo vai falar sobre a questão, ele vai dizer que eles estão fazendo aquilo indignamente, porque quando você não sabe o sacrifício de Jesus na cruz, é indignamente. E muitos até morrem, muitos ficam doentes, porque a ceia do Senhor é bênção, mas vocês estão fazendo de forma errada. Vocês precisam saber que a mesa do Senhor é para todos. Não há acepção de pessoas. Mas o fato é que Paulo, ele termina a missão que Jesus lhe confiou. Assim como Jesus lá na cruz,
disse, tetelestai, está consumado. Ele executou a missão que o Pai confiou. Paulo também executou a missão que foi confiada a ele. Quando ele disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas a pergunta que fazemos é, se você está executando a missão que Jesus planejou para a sua vida? Será que você está fazendo o id aquilo que Jesus quer que você faça? Você está tendo um plano sistemático de oração, de leitura bíblica, de jejum? Você está tendo uma vida em comunhão com Deus? Você está levando a mensagem salvífica de Jesus para muitos? Jesus nos comissionou para fazer o id. Será que você se limita apenas a vir um templo num dia na semana, quando vem uma vez ou outra? Se limita só a isso? Você não estuda a palavra de Deus para você se contrapor às pessoas que estão pregando idolatria, aos falsos profetas que estão aí pregando coisas que não têm consonância não com a Bíblia? Você não está preparado para contrapor a isso? Às vezes eu vejo pessoas que uma pessoa diz uma coisa totalmente sem nenhuma conexão com a palavra de Deus e a pessoa não tem argumento para defender a palavra de Deus. Será que essa missão que Deus confiou, você está executando de forma real? Então Jesus cumpriu a missão dele, os apóstolos cumpriram, agora veio para nós. Não é só para nós, pastores, não, é para todos. Quando a reforma protestante aconteceu com Lutero, ele criou o sacerdócio universal de todos os crentes. E ali cada um é responsável pelo id, de fazer a obra do Senhor. Um dia nós estaremos frente a frente com Jesus, ou na nossa morte, ou o dia que se ele voltar nós estivermos vivos, porque após a nossa morte segue-se o juízo. Estaremos frente a frente com Jesus. Seremos perguntados por ele sobre as nossas obras. E ele vai perguntar para cada um de nós, o que é que você fez para mim? O que você tem feito para Jesus? Essa pergunta vai ser feita. O que você tem executado? Você tem executado a missão que Jesus planejou para a sua vida? Um dia essa pergunta vai ser feita. E qual será a sua resposta para Jesus? O que você vai dizer para Jesus? Ele deu uma missão a todos nós. Não deu só aos apóstolos e a Paulo. Esses fizeram a sua missão, e nós? Estamos executando a missão que ele planejou para a nossa vida? E eu quero concluir dizendo, irmãos, que dê o seu melhor para Deus. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Deus lhe acrescentará. Se nós cumprimos a missão que Deus nos confiou, Ele é misericordioso e bondoso para conosco, para fazer o melhor nas nossas vidas. Que nós possamos executar a missão que Jesus nos confiou, que é pregar sua palavra, levar a mensagem salvífica de Jesus para muitos em qualquer situação, onde quer que você esteja, você tem que falar de Jesus. Agora, lute, aprenda, estude a palavra de Deus para que você tenha condições de fazer isso com excelência. É isso que Deus quer de nós. Não podemos as pessoas ficarem ainda crianças na palavra. Depois de 30, 40 anos de ter um encontro com Deus, viver criança ainda na fé, em oração, em estudo da palavra, isso não é a vontade de Deus, não é a missão que Deus deu para cada um de nós. Então, que essa palavra seja edificante para nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando sempre. Eu
convido os irmãos a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, obrigado por este momento. A palavra foi pregada, Pai. Possamos entender que sem Ti nada podemos fazer, meu Pai. E que a missão que o Senhor nos confiou, ela é guiada pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nós tenhamos prazer, Senhor, em fazer a Tua obra. Que nós tenhamos prazer em Te servir, Pai. Que possamos cada vez mais viver uma vida em comunhão com o Senhor. Para que nós possamos receber as bênçãos sem medidas que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.